Oi, pessoal! Hoje a gente fez o mapa da Península Itálica no século 8 a.C. Eu comecei pela África e, em segundo, eu fiz um contorno, o que seria a Península Itálica, para dar um início, dar uma base do que a gente faria e depois fazer as edições. Eu fiz muitas edições porque no início ficou uma coisa um pouco mais rechonchuda, né, na área da Península Itálica, e não ficou nem um pouco parecido com uma bota, pra gente fazer alguma coisa mais parecida com o que seria a Itália hoje em dia. Eu comecei a fazer as edições, fiz lá a separação, né? Já comecei a fazer a separação de algumas áreas, que seriam as áreas dos gregos, dos etruscos e dos italiotas. Fiz também as edições nos cantos, né? Que para onde seria a Grécia, lá no cantinho de baixo da direita. E eu fiz os primeiros contornos da Grécia, daquela ilha, que não é exatamente uma ilha, porque ela é ligada à área da Grécia. Ela realmente me deu muito trabalho, porque ela ficou bem desproporcional no mapa. Se você olha as proporções, todo o mapa ficou desproporcional para maior, mas ainda assim essa foi a parte que mais me irritou. A parte das ilhas de Córcega e Sardenha, que são as ilhas próximas da África, também me irritaram um pouquinho. Por quê? Porque como o mapa ficou desproporcional para maior, eu tive pouco espaço para fazer elas, mesmo elas não sendo ilhas tão grandes. Então acabou que Córcega ficou quase do mesmo tamanho que Sardenha, sendo que Sardenha é bem maior do que Córcega. Então eu comecei a fazer as edições nos cantos, né? Porque eu tinha que continuar fazendo. Fiz lá a separação da Sicília e Sículos, fiz lá os detalhes dos gregos, fiz a separação do que seriam os italiotas, fazendo os ecos, os samnitas e os vóiscos e os oscos. Fiz também algumas ilhas menores, que também eram bem detalhistas, então me deram muito problema. E comecei o contorno. O contorno foi a parte mais simples, porque como já estava tudo feito, era só passar por cima. Mesmo que deu alguns errinhos, né? Acabei não passando tão em cima da linha quanto eu queria. Não foi nada avassalador e ficou tudo bem no final. A pior parte para mim foi contornar as ilhas, porque elas eram muito pequenas. E com o contorno eu acabei não pintando, já que elas eram bem pititicas. Também me deu algum probleminha na hora de contornar os espaços de cada povo, mas no final deu certo. Eu acabei fazendo a separação em duas cores, uma cor para um povo e outra cor para outro povo. De laranja eu fiz os italiotas, de rosa eu fiz os gregos, de marrom eu fiz os etruscos, né, que na verdade o contorno foi lilás, e de verde foi para representar os outros povos. Eu fiquei muito brava na hora que eu fiz aquelas duas bolinhas rosas no que seriam os pontos dos outros povos, porque seria para representar a área grega, né, que tem ali. Não ficou tão errado, mas para mim ficou parecendo uma cobrinha de olhos. Só que tudo bem, não foi nada assim tão avassalador também. Eu comecei a pintura. A pintura comecei num tom bem fraco, mas depois eu tive que aumentar a cor do laranja, porque eu fiz de laranja claro os povos que não eram importantes, né? Que não estavam com tanta importância nesse mapa específico, que são o povo da Sicília, da Sardenha, de Córcega, os lígures, os celtas, os ilírios e ali no cantinho a Grécia. Então eu dei uma aprofundada no laranja e tentei dar uma colorida a mais no verde. Eu pintei tudo, foi a parte mais rápida, eu acho. E consecutivamente eu pintei o que seria o mar. O mar eu fiz de azul claro, mas eu achei que a cor também ficou um pouquinho fora do padrão. Em um canto tá mais escuro e outro canto ficou um pouco mais claro. Eu pensei, não vou arrumar, vou deixar assim mesmo, porque não tá tão errado assim. E por fim, eu coloquei os nomes dos principais lugares, né? Na área dos italiotas, eu não coloquei todos os nomes de povos, porque eu achei que ia ficar muito cheio no mapa, porque oficialmente nesse mapa seriam 6 povos, que são os úmbrios, os sabinos, os ecos, os samnitas, os vóiscos e os oscos. Isso sem falar nos latinos na área etrusca, né? Então eu acabei só colocando os principais nomes de mais destaque do mapa mesmo e coloquei o título. Esse foi o final do mapa. Claro que eu também fiz uma legenda para as pessoas entenderem, né? E eu mesma entender na hora que eu for estudar. E ficou pronto, ficou assim.
Eu particularmente gostei, mesmo que eu preciso deixar claro que ficou bem desproporcional do mapa tradicional. Para você dar uma olhadinha no caderno, fica super fácil. Eu fiz esse mapa em 30 minutos e para mim ficou muito bom. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir. Se você tiver alguma dica ou quiser conversar alguma coisa sobre o mapa, também dá uma comentada aí para você me ajudar a engajar essa publicação e o meu perfil, para que outras pessoas conheçam essa área mais legal do estudo, né, com mapas mentais, mapas e textos bem explicativos. Muito obrigada para você que acompanhou o vídeo. E é isso, tchau!